Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos falar então sobre Vênus, o planeta do amor, da beleza, das artes, do que eu gosto, do que me dá prazer, do que eu aprecio como belo, das relações do casamento como significador bem genérico, né? A gente sabe que a gente sempre tem que olhar em configuração ali no mapa que a gente está avaliando, tá? E agora está Vênus posicionada no signo de Virgem. Eu aposto, coloca aqui nos comentários, se você tem Vênus em Virgem, que você já leu coisas assim, como se você fosse ter dificuldades no relacionamento, fria, né? Nossa, a pessoa ali tem dificuldade, não se relaciona bem, pode ter. Já li sobre ser celibatário. Gente, não, tá? O que acontece aqui é que a gente tem Vênus numa posição que é contrária à natureza do planeta, tá? Quando a gente fala que algo está numa debilidade ou numa dignidade, é simplesmente termo técnico, tá bom? Pra gente saber fazer essa mensuração de pesos e medidas. E é importante sim, tá? Dignidades e debilidades é importantíssimo, não é firula, tá bom? Eu sei que foi muito minimizado aí, mas ajuda muito a gente a entender como a gente afunila, né, uma possibilidade no mapa, tá? Essa Vênus em Virgem, né? Virgem é o quê? É um signo de terra mutável. Prático, pragmático, objetivo, não fica perdendo tempo com excessos inúteis, né? Então aqui, essa Vênus, ela trabalha o seu potencial de uma maneira muito mais objetiva, muito mais analítica. Não faz sentido, às vezes, para uma pessoa, por exemplo, que tem este potencial de uma Vênus em Virgem, ficar perdendo tempo com papinho besta, entendeu? Não, assim, ficar perdendo tempo com coisas que a pessoa não vê utilidade, porque Virgem é um signo muito ligado a isso, a ser versátil, pragmático, objetivo, útil ao servir, né? E se uma Vênus não em Virgem não vê isso, vê que tá ali, sabe, gastando tempo com coisas que estão além do que realmente é objetiva, não faz sentido, tá? E, claro, a gente sabe que signo não é gente, é que a gente está falando de conceitos gerais. Então, a gente tem Vênus, quando está em Virgem, conectado ao planeta Mercúrio, porque Mercúrio comanda o signo de Virgem. Logo, tudo que está em Virgem no seu mapa deve obediência a Mercúrio, tá? Como Vênus e Mercúrio são planetas internos, né? Eles nunca estão muito longe deles mesmos ali, tá? Então eles vão estar assim, acho que no máximo 2 signos de distância, tá bom? Então, assim, a gente tem uma Vênus em Virgem, como eu já estava falando, que pode ser muito prática, muito pragmática. Quando o Mercúrio, inclusive, estiver ali, ele vai estar domiciliado, exaltado, tá? Então, embora a Vênus esteja numa debilidade, o regente vai estar fortíssimo. Estar fortíssimo quer dizer que eu tenho um peso de força. Para quê? Para executar o que ele se propõe no mapa. E como que está no mapa? Porque vamos combinar. Essa Vênus pode estar na casa 7, e isso tudo, essa força toda vai estar para relacionamento, parcerias, alianças, sociedades, né? De repente está na casa 4, pode ser alguma questão ligada à casa, ao lar, família ou até imóveis, né? Aqui a gente tem uma riqueza, por exemplo, uma habilidade nessa riqueza de detalhes, de planejamento, de críticas, também autocrítica, a gente tem que cuidar um pouquinho, porque às vezes a gente citar isso aqui, por exemplo, uma casa de relacionamento. Às vezes a gente pode ser muito suscetível à crítica dos outros, né? E às vezes a gente acaba se auto-sabotando, tá? Depois a gente tem, então, essa Vênus, ela continua em Virgem, e aí a gente tem a conexão de Mercúrio, então, no próximo signo, que é Leão. Aí eu já tenho uma Vênus que está assim no signo de terra, mas espera aí que o comando dela vai para o signo de fogo, domicílio do Sol, tá? A gente já tem aqui características para essa Vênus que estão sendo trabalhadas pelo signo de Leão. O signo do eu, o signo do ego, o signo do que eu quero, do que eu gosto. Às vezes aqui pode ter uma necessidade de busca de atenção, mas a gente tem que cuidar sempre, porque a gente sempre tem o lado A e o lado B das coisas, né? Às vezes quando a gente não se sente apreciada, né, ou apreciado o suficiente, isso acaba mexendo com a nossa autoestima, com o nosso bem-estar, né, com o nosso ego, tá? Quando a gente às vezes busca muita aprovação também, dentro do processo da autoidentidade, né, de quem verdadeiramente eu sou, tá? Bom, outro ponto aqui também, então nós temos essa Vênus em Virgem, com esse Mercúrio lá no próximo signo, né, depois eu falei o signo posterior, era o signo anterior, Leão, né? O signo posterior, que é Libra, tá? Então a gente tem essa Vênus que continua, então, em Virgem e a posição de Mercúrio lá em Libra. O que nós temos aqui? Um tá na casa do outro, né? Vênus está na casa de Mercúrio, Mercúrio está na casa de Vênus. Existe uma cooperação. A gente chama de uma recepção mútua aí. Existe um ping-pong acontecendo, tá?
Então, é como se existisse uma colaboração entre essas duas áreas do mapa, tá bom? Pode ser uma pessoa que tem até uma certa habilidade, né, nessa questão social, tá? Pode ser, inclusive, uma pessoa que tem uma grande habilidade de se conectar, no sentido de fazer, por exemplo, contratos, contratações, trabalhar, às vezes, nessa esfera mais social, mas de uma maneira muito útil, muito prática, muito objetiva, sabe? Às vezes, por exemplo, se essa é uma pessoa dentro de um ambiente de trabalho, ela pode ser excelente para chegar, selar o acordo, resolver tintim por tintim, sem perder muito tempo com a burocracia, né? Claro que vai depender de como está no mapa, tá? Principalmente se ela consegue usar isso de uma maneira bem assim, objetiva, prática, pragmática, tá? Porque a gente pode ter o lado B também, que é a gente se perder nos detalhes. Às vezes a gente vai para o lado oposto da coisa, né? Às vezes a gente quer fazer tudo certinho lá e a gente acaba não dando tanto, né, espaço para uma certa maleabilidade ali, né? Depois a gente tem, então, essa Vênus em Virgem, com a regência, então, lá no signo de Câncer, tá? Aqui a gente tem uma conexão por sextil, é um aspecto benéfico, porém sutil. Aqui a gente já tem uma conexão desse Mercúrio, né? Em relação a Vênus conectado à Lua. Então eu tenho Vênus em Virgem e aí esse Mercúrio lá em Câncer já conecta com a Lua. Opa, aqui já mexe muito com o lado emocional. Aqui a gente tem que cuidar, às vezes, dependendo de como está a Lua, né? Às vezes a gente é muito suscetível a críticas, às vezes a gente ser muito autocrítica, isso mexer com as nossas emoções quando a gente não se sente confortável com as situações, tá? Claro que vai depender de onde está a Lua, tá? Porque a Lua pode estar super bem posicionada. Mas existe aqui uma certa sensibilidade, às vezes até uma habilidade com requintes, né? Por exemplo, ligado a uma sensibilidade, às vezes até mais artística, mas muito técnica, né? Porque o signo de Virgem está muito ligado às questões bem práticas e bem técnicas. Às vezes as pessoas têm essa habilidade, né? Depois a gente tem, então, essa Vênus em Virgem, mas aí esse Mercúrio lá no signo de Escorpião. Aí a gente tem aquela coisa da intensidade, que a gente adora falar de Escorpião. Escorpião é um signo ligado a Marte, então a gente já sabe que também depois tem que ver qual é a perninha que tá aí esse Marte, tá? Bom, mas a gente tem aqui signos também num sextil, água, né, e terra, são mais receptivos. Aqui a pessoa pode ser mais introspectiva, mais reservada, não necessariamente tímida, mas pode ser uma pessoa que não gosta muito de se expor, por exemplo, se isso às vezes está numa correlação ali de casa 10 em relação a 4. Às vezes pode ser uma pessoa mais reservada, mais na dela, pode ser uma pessoa muito estratégica, com muita habilidade de observar o movimento, as pessoas, as situações. Ela pode ser excelente em investigação, no sentido de aprofundar temas, de se especializar, às vezes, estrategicamente em algo técnico, com habilidade, inclusive, às vezes, de aconselhamento, por exemplo, estratégico, tá? Claro que vai depender de onde está Marte aí, para a gente ver qual é a possibilidade dentro de um mapa, tá? Mas o que a gente tem que entender aqui? Que signo é ação, tá? E que a gente não pode dizer que assim, como a gente é acostumada, né? O Sol tá, sei lá, em Virgem, virginianos são assim. Não necessariamente, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem o Sol ou um planeta em Virgem, mas ela tem todo o resto em Leão, já muda completamente, tá? E eu gosto sempre de trazer essa visão de vários mapas, né? Porque a gente sabe que signo não é gente e que a gente tem sempre um mapeamento de possibilidades. Temos aqui 3 pessoas, vidas diferentes, personalidades completamente diferentes, né? E com Vênus em Virgem. E Virgem, lembra que é um signo ligado a Mercúrio? Ele está muito ligado com a habilidade de escrita, né? Eu olhei ali para o Eminem, eu lembrei dessa habilidade de rimas, né? E a gente tem essa questão estética também, mas de uma maneira muito minuciosa, tá? Que eu consigo ver, inclusive, permeando a vida dessas 3 pessoas, tanto do Eminem, quanto da Kylie Jenner, quanto da Julia Roberts, né? Então vamos lá, o mapa do Eminem, a gente tem uma Vênus em Virgem, né? Com um Mercúrio lá em Escorpião. Interessante, né? Até não só por toda a vida dele, mas também os relacionamentos e a maneira como ele expressa a questão das letras, né? Depois a gente tem a Kylie Jenner, ela tem também uma Vênus em Virgem, ela já tem o Mercúrio também em Virgem em conjunção junto com o Nó do Norte, tá? Aqui uma visão mais prática, mais pragmática, às vezes também muito crítica, muito autocrítica, não sei se isso aqui mexe um pouquinho com a autoestima, né? Com a questão venusiana, né? Ainda mais que ela é leonina aqui. Bom, a gente tem a da Julia Roberts, que é, então, esta Vênus em Virgem, e aí a gente também tem o Mercúrio lá em Escorpião, porém retrógrado, tá? Nemi, mas então a gente tem o Eminem e a Julia Roberts com o mesmo mapa. Não. Observa como o mapa é diferente. A gente tem ali 2 posições que, sim, tem uma conexão,
Só que, ó, já é o Mercúrio na Julia Roberts ligado o Sol, né? Com o Eminem não, né? O Sol dele ainda tá lá em Libra, tá? Então tem conexões diferentes. A regência também. No Eminem, o regente, né? Esse Marte, que é o regente do Mercúrio, que conecta com a Vênus, tá numa debilidade em Escorpião, desculpa, numa debilidade lá em Libra. E a Julia Roberts está com uma posição de força ali, exaltado, né, em Capricórnio, tá? Então, tudo isso modula, e é por isso que não é a mesma coisa para todo mundo, e é por isso que a gente não pode classificar pessoas e signos, né? De uma maneira que a gente coloca todo mundo numa mesma caixa, tá bom? Bom, se você conhece pessoas que têm, então, Vênus em Virgem, como que você percebe? Se você estuda astrologia, pega o mapinha da pessoa, né? Que é assim que a gente aprende astrologia, que a gente aprende astrologuês, vendo como aquilo ali vai acontecendo na vida real da pessoa. E tenta focar, se você tem claro o horário, as áreas da vida, sabe? Porque às vezes, assim, a gente percebe muito mais um posicionamento quando existe correlação de área. O que eu tô querendo dizer? Poxa, uma Vênus em Virgem na casa 10 é diferente de uma Vênus em Virgem na casa 6, por exemplo, tá? E aí a gente vê, às vezes, muito essa correlação de fatos, acontecimentos e desenvolvimento, muito também para a área, não só onde está, mas que comanda, né, por regência. Tá certo? Até a próxima.